Graças paz, Emily. Olha que honra! Uau! Já já a gente começa, viu? Eu só abrir aqui a câmera para começar a conversar com vocês aqui um pouquinho. Graças paz, vaso de honra, Tassi, Jefferson e Emily. Uau! Olha aí o vaso Jefferson. Amém, varão. Paz. Tudo Amém. bom, Jefferson? Já já a gente começa. Esperando aí o nosso convidado de honra também entrar para a gente começar o nosso bate-papo aqui, super legal. Aleluia, Emily. Vocês sabem que o tema de hoje, né, é nosso retorno no Falando Entre Nós. Fazia um bom tempo já que a gente não participava, não fazia nada, né? Mas aí nós decidimos hoje retornar. E logo hoje aqui também em casa, né, na casa da minha sogra, a gente está se preparando para mudança de casa. A gente vai mudar, minha sogra vai mudar e tá todo mundo aqui arrumando alguma coisa para preparar a mudança que vai ocorrer aos poucos aí durante essa semana. Olha aí, Hildenberg, Ednelli Ventura, obrigado por entrarem e participarem aqui conosco do Falando Entre Nós. Falando Entre Nós é falando entre nós, tá? Então vocês aí podem interagir também. Podem falar alguma coisa, comentar. O tema para hoje é a sua perspectiva sobre a cruz. Então, pode falar aí. Se quiser fazer pergunta também, assim que a gente começar, daqui a pouco a gente começa, tá? E aí você pode fazer pergunta, pode interagir. Vamos ter um bate-papo aqui breve, vai ser rápido. Só para a gente conversar um pouquinho sobre a cruz. Rod e Priscila, graça e paz. Que é isso, Berg? Nada. Tamo junto, a gente cresce junto. Te amo, meu irmão. Rod, tá por aí também. Amém. Simbora. Esperando aí, todo mundo chegar, pra gente começar. Opa, caiu aqui. Amém. Glória a Israel, meu querido. Graça e paz. Graça e paz, família que ama, né? Amém. Graça e paz, Ricardo. A família que ama toda em peso aqui presente. Glória, aleluia. E aí, Larry? Larry entrou. Ricardo. YouTuber no TikTok. Boa tarde, meu querido. Boa tarde. O TikTok é mais querido. Amém, varão. Eita. Olha ele aí, meu irmão. Graças a Olha paz. eu. Amém. Eu acho Graças a paz, que. Décio Ramos. Meu filho, acho que eu tô atrasado lá. Josemar tava só esperando a bronca aqui, você vir no meu privado. Mas não, eu cheguei quase agora, ainda tive um momento lá de reunião lá com um discípulo nosso, mas estamos aqui, consegui chegar. Tá na bênção, meu querido. Tá na bênção, tá atrasado não, tá no horário, tá tudo perfeito para esse retorno. Não poderia estar mais perfeito do que hoje, né? Feliz demais em ter o Décio Ramos aqui conosco.
né? Eu quero deixar que ele se apresenta aí, o Décio Ramos. Tem família aqui em Amazon apenas nesse momento, todo mundo te conhece, mas fala aí, que vai ficar gravado para todo mundo saber. Que é isso. Assim como eu falei, né, anteriormente com você, lá é uma honra para mim poder participar desse momento aqui junto com você. Assim como eu disse, né, Josemar vai ser um desafio para mim, viu? Eu sou muito tímido, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando se fala nesses negócios assim, eu sou muito tímido. Não dá não, meu negócio é mais por trás dos bastidores. Mas amém, né? É um grande desafio, mas eu creio que foi o Senhor, né, que colocou em seu coração esse projeto lindo, que você tem dado continuidade, né, aí esse ano. Eu creio que vai voar, né? Algo que é uma ferramenta, né, grandiosa que... Deixa eu só ajustar aqui. Tá aqui no avião que tá aparecendo algumas notificações. Aniversário de Ricardo hoje, ó. Muito bem. Eita, olha aí. Parabéns, meu varão. Muito bem. Uma maravilha. Recebe esse presente aí, viu? No seu aniversário. Mas é uma ferramenta, né, maravilhosa que o Senhor colocou em seu coração, que você possa ser um instrumento, né, nas mãos do Senhor para tocar, para dar oportunidade, né, a tantas outras pessoas aí de poderem participar, poderem passar por aqui, falar um pouco da sua história, falar um pouco mais do Evangelho, né? E é isso que a gente precisa fazer, né? Essa é a nossa missão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Todos nós temos uma missão de espalhar, né, até que todos ouçam, né, até que todos conheçam o nome do Senhor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ildécio. Sou casado, tenho um filho aí, casado com a Michele. Tenho um filho, Heitor, aí, que é uma bênção, colocou em nossas vidas. Depois de uma grande perca, né, que nós tivemos, mas depois de uma perca vem uma grande restituição que o Senhor nos concede, né? E essa restituição foi o que o Senhor nos concedeu aí, o Heitor, que é uma bênção nas nossas vidas. E vamos lá, né? Tenho a honra, né, de ter o Josemar aí caminhando conosco, né, no nosso GF, no nosso grupo família. Né? Eu digo a ele que é um presente, né, ter ele caminhando comigo, juntamente aí com os demais aí que fazem parte do nosso grupo família lá da Koinonia. Então, se você ainda não conhece, se tem alguém aqui que não faz parte da nossa igreja, se tem alguém ainda que não conhece o GF, então entre em contato aí, fala aí com o Josemar, procura o Josemar aí no direct, vai lá que ele tem grandes informações aí para te dar e vem somar conosco, tá? Tem um GF especial lá te esperando e que gostaria de ter você lá somando conosco, fazendo parte dessa grande família. E é isso aí. Amém, meu Deus. Algo mais? Amém, meu Deus. A alegria é toda nossa, né? Muita gente, Décio, não sabe o porquê do Falando Entre Nós. Falando Entre Nós foi criado para um trabalho meu de faculdade. Eu estudei comunicação e o Falando Entre Nós era um programa de rádio para a faculdade, né? O meu grupo foi criado por mim, o nome foi dado por mim também, e a temática era essa mesmo, Falando Entre Nós, baseado em Efésios 5,19, né, falando entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais. A ideia era essa, trazer algo que a gente pudesse compartilhar da palavra de Deus, das nossas experiências em Deus, do que nós esperamos em Deus para a nossa vida presente, para a nossa vida futura. E é isso. E durante algum tempo eu coloquei em prática, mas hoje Deus colocou o propósito no nosso coração em voltar com esse projeto, né, no Instagram, brevemente também no YouTube. A gente vai levar esse canal para o YouTube também, porque é a ferramenta mais fácil de usar lá. E estamos aqui, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Já temos 15 pessoas, 16 pessoas aí, junto conosco. Que alegria. Olha aí. Como eu estava falando com o Josemar, né, eu acho que vai ser um grande desafio, né, em pleno domingo, esse horário. Pois hora do almoço lá, o pessoal... Na hora do almoço. Assim, mas vamos lá, né? E na hora do almoço, né? Estamos aqui para trazer o alimento, né? O alimento aí para a alma. E vamos embora. Que o Senhor possa nos usar. O tema que a gente queria falar hoje era o quê? A gente queria falar sobre a perspectiva sobre a cruz, né? Eu amo falar sobre a cruz, cara. A cruz é algo incrível para mim, assim, né? É algo... A gente tenta colocar em palavras a representatividade da cruz, mas não é tão fácil. Mas hoje aqui no Bate-Papo, e quem quiser aí pode interagir, pode colocar lá nos comentários e pode até solicitar para ter uma participação aqui ao vivo. E a gente vai aceitar, você pode dar sua opinião também. Aqui é Falando Entre Nós. É um bate-papo aqui, encabeçado inicialmente por mim e por Ildécio, mas você
também podem interagir conosco, viu? Fique à vontade aí, tá certo? É isso aí. Vai ser uma honra, viu, receber vocês aqui. Quem quiser aí, fique à vontade. Vamos embora. Vamos bater esse papo aqui legal. Algo bem descontraído e algo bem que, assim, vai ser muito bom ter você conosco, tá? Então, se quiser participar, pode bater um pouco, né? Bater um papo legal e dinâmico sobre esse tema, que é tão vasto, né? E tão amplo que a gente tem tanta coisa para falar. Mas vamos lá, Zé. Começa com você. Simbora. Eu tenho uma visão sobre a cruz, né? Como até postei ontem, né, no Instagram, o texto de Isaías, no capítulo 53, havia uma profecia, né, sobre o que iria acontecer. O livro de Isaías é um livro messiânico, e havia uma profecia sobre o que ia acontecer. Isaías 53, né? Além, ele diz que o que Jesus passaria, todo o martírio que Jesus enfrentaria, de forma até simples, né? Do que de fato foi, como realmente foi. Mas eu queria ver de você, Décio, qual a sua perspectiva sobre a cruz? O que você vê sobre a cruz? Então, Josemar, foi incrível, né? Você acabou de citar aí o texto que eu tinha separado aqui para ler um pouco, né? Para a gente conversar um pouco sobre ele. Simbora. Que foi exatamente o livro de Isaías, capítulo 53, e eu queria ler apenas o versículo 12, que diz assim: por isso lhe darei a parte de muitos, e com o poderoso repartirá, e ele o despojará, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores, né? Assim, você acabou de citar aí o livro de Isaías, né, que tá o relato lá, mas queria focar apenas nesse versículo 12, em que o Senhor trouxe muito ao meu coração na realidade, a obra da cruz. O que foi a obra da cruz? A obra da cruz, ela foi uma obra intercessória. Ela foi uma obra intercessória, né? Cristo, ele se posicionou diante de Deus em favor dos homens. A gente pode perceber que lá em Efésios 2, versículo 3, vai dizer que a humanidade ela estava entregue, né, à ira. A ira de Deus, todos nós já estávamos, a ira de Deus já estava apontada sobre a humanidade. Nós éramos filhos da ira, e a ira estava apontada sobre a humanidade. Então, todos já estão apontados para a humanidade, a ira já está apontada para todo mundo lá, todo mundo pecou, todo mundo está demais. E aí, o que foi que Jesus fez? Jesus, ele simplesmente entrou no meio disso e fez, calma aí, eu preciso interceder pelo povo, eu preciso entrar. E a obra da cruz, ela foi exatamente isso, né? Ela foi uma obra intercessória, né? Em que Cristo ele se entregou em favor da humanidade. A gente não merecia nada disso. Como a Bíblia fala, nós estávamos lá entregue à ira de Deus, né? Nós estávamos entregue, a humanidade estava entregue a Deus. Mas Jesus fez o quê? Jesus interviu, né? Interviu entre a humanidade e Deus. Ele intercedeu pelo povo, intercedeu por todos nós. A intercessão não é simplesmente, como a gente estava até falando, né, conversando um pouco com o Ministério de Intercessão. E assim, quando eu estava lendo esse texto, eu vi que se encaixou muito algo relacionado a isso. E assim, nós que estamos à frente, né, do Tocando os Céus, lá que é o Ministério de Intercessão da nossa igreja, e a gente estava conversando um pouco, batendo um papo sobre isso. E assim, a intercessão não é nada a gente querer entrar e orar contra o diabo, orar pelo diabo, orar lá contra os demônios, não. Mas a oração é a gente interceder pelas pessoas. Nós não vamos ver na Bíblia, em momento nenhum, a gente em uma oração de intercessória, orando, sai demônio, sai capeta. Não, não é isso. Mas é o quê? A gente entrando nos céus, entrando lá, conversando com Deus, entrando em favor de pessoas, lutando por pessoas, lutando por vidas, né? Lutando por vida, tendo intimidade com o Senhor para lutar por vidas e pelas pessoas. E foi isso que Jesus fez com a humanidade, né? Jesus, ele intercedeu pelas pessoas. Ele intercedeu por nós. Nós, antes nós estávamos entregue à ira, ao pecado. Como a Bíblia fala lá em Romanos, né? Que todos pecaram. A Bíblia fala que todos, e todos é todos em todas as línguas. Todos é todos. Todos nós pecados. E destituídos, né? E carecidos nós estávamos da glória de Deus. Verdade. Então precisou o Senhor vir, né? E fazer essa obra. Precisou o Senhor chegar e fazer isso, né? Para que a humanidade pudesse ter essa vida.
Através de muitas que eu até coloquei aqui um exemplo que eu levo para mim, que eu acho muito. A cruz não é o ponto final, mas é o ponto de partida. E um grande exemplo disso que nós temos somos os dois lados de Jesus. São os dois ladrões, né, que estão lá ao lado de Jesus. Para um ladrão foi o início de partida e para outro foi realmente o fim. Então existe muita gente hoje que pensa que a cruz é o fim. Ah, Jesus morreu na cruz e acabou-se. Mas não, a cruz ela não é o fim. A cruz é o início de uma grande jornada. Aquele que optou em dizer, cala a boca, rapaz, tu não sabe com quem a gente está falando, você não sabe o que está falando, você não sabe o que está dizendo. E ele reconheceu, né, o Senhor que estava do lado dele, e aí reconheceu a oportunidade e o privilégio que ele teve, né? Perfeito, isso mesmo. Que ele fez, apesar de tudo que ele fez, apesar de tudo que, toda a sua condenação, mas ele teve o privilégio e teve a oportunidade de estar diante da cruz. Ele teve a oportunidade de estar diante da cruz ali do Senhor, né? E disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então, para um outro, disse que tu não diz que é o Deus, tu não diz que é o rei dos judeus, então tira daí, se afasta daí, né? Desce daí, salva tu e a nós mesmos. E assim, para ele ali, a cruz realmente representou o fim. Como existem algumas pessoas hoje que acreditam que a cruz é o fim, né? E a cruz não é apenas o fim. A cruz é o início de uma linda e grande jornada. Para aquele outro que decidiu optar pelo ponto de partida, né, através da cruz, ganhou uma linda e grande jornada com o Senhor, né? E Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele ganhou o paraíso, né? Para ele não foi o fim, a cruz ali não foi o fim. Foi o início de uma grande jornada. Concordo plenamente, é o início, dele, né? Sim. Não tem como a gente olhar. O que você falou aí? Não tem como. O que você falou aí de Isaías? Você disse que Jesus intercedeu, né? Ele intercedeu. Isso. Interceder não é só as pessoas levam a intercessão para o lado da oração. Interceder não é apenas isso. Tomar uma atitude também é interceder. No verso 10 de Isaías 53, Jesus fala exatamente isso. O texto fala exatamente que Jesus, ele se colocou como oferta por nós. Isso é intercessão. Ele intercedeu por nós, se colocando como oferta ali, né? E no verso 11, antes do 12 que você leu, ele disse que essa atitude dele, essa intercessão dele, ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Foi penoso, mas ele veria o fruto da sua oferta, da sua intercessão. Exato. Exatamente. É isso aí. E assim, tem muita gente hoje em dia que acredita, né? Que acha de que a cruz é sinal de morte. Para muitos acreditam que a cruz é sinal de morte, mas a gente não pode entender isso. A cruz ela é um sinal de vida, né? A cruz é um sinal de vida. Jesus, quando veio, ele morreu. Sim, ele morreu, mas ele ressuscitou. A cruz hoje em dia representa a vida. Representa a vida, né? É isso aí. A cruz, ela representa a vida, né? A gente pode até passar pela cruz. A gente pode até... Pode falar. Não, continue. Também. Não, olha, e o Décio, eu gosto do texto de Mateus, do capítulo 27, né? Isso, que fala que o texto, esse texto é o único que fala dessa forma, né? Que quando Jesus expirou, entregou o Espírito, houve uma manifestação incrível naquele lugar, lá no Gólgota, na cruz. Quando ele expirou, deu seu único Espírito, entregou o Espírito, diz que houve um terremoto, as rochas se findaram, os sepulcros se abriram, diz que os mortos que estavam lá saíram da sepultura e aconteceu algo incrível. O véu do templo se rasgou, meu irmão. Se rasgou. É o ponto de partida ali. A cruz sempre vai ser o ponto de partida. Nunca vai ser o ponto de morte. Isso mesmo. E é como Jesus mesmo, o próprio Jesus disse, né, que nós iríamos viver e fazer coisas que nem ele fez aqui, né? E assim, grandes coisas o Senhor tem reservado para nós, grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. E assim, é um privilégio que a partir da cruz, meu irmão, é até aquela história, né? Todos nós temos um antes de Cristo e depois de Cristo. Todos nós temos uma história antes da cruz e depois da cruz. Quem era você antes da cruz e quem é você depois da cruz, né? E assim, todos nós temos uma história, todos nós temos uma vida, todos nós temos algo a relatar.
Então, a cruz, ela não pode chegar na minha vida e ficar em mim. Não, acabou, a cruz chegou em você, acabou, você vai permanecer com a cruz e pronto. Não, a cruz, todos nós precisam conhecer o verdadeiro sentido da cruz. Todo mundo, Entender, né, precisa conhecer. né, Décio, que como é o ponto de partida, assim, o que a cruz deveria fazer em nós? Qual o propósito da cruz em nós? A partir dali, é o ponto de partida. Nós chegamos até a cruz. A cruz é o lugar de redenção, a cruz é o lugar de salvação, a cruz é o lugar de receber uma nova vida em Cristo, que foi a oferta dele ali, Isso. morrer em nosso lugar para que tenhamos uma nova vida. A partir daí, qual o dever da cruz? O que a cruz acrescenta na vida da gente? É verdade, é verdade. É isso aí, isso faz muito sentido, né? Assim, às vezes a gente olha para a cruz ali e faz, não, tem até. Ah, mas a cruz é algo um símbolo tão assim, né? Às vezes a pessoa olha para a cruz, lembra logo de morte, lembra logo de coisa triste, lembra só de coisas negativas. Mas não, meu irmão, quando a gente olha para a cruz, a gente precisa se alegrar, a gente precisa festejar. Por quê? Porque a cruz, Isso ela está mesmo, vazia. A cruz, ela está vazia. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A cruz, ela está vazia e ela permanece aleluia. vazia. Jesus Obrigado, passou meu por lá. Deus. Jesus não está lá, né? Nós precisamos entender que Jesus, ele apenas passou por lá para mostrar e para ensinar que a partir dele, a partir da cruz, a partir daquele símbolo, nós iremos viver coisas grandes, coisas novas, coisas extraordinárias a partir da cruz. E não olhar para a cruz como um sinal de tristeza, um sinal de morte, um sinal de dor. Não, mas a gente precisa se alegrar e celebrar, né? Porque a cruz nos libertou. A cruz, ela nos trouxe vida. E foi a partir da cruz e através da cruz que hoje em dia nós estamos vivos, nós estamos alegres, nós estamos aqui testemunhando da bondade e da misericórdia do Senhor, né? Que nós E não eu digo mais. merecíamos. Eu digo mais, Décio, se é para olhar para a cruz, se é para lembrar da cruz, no sentido de morte, que venhamos olhar e lembrar da nossa morte. Como Paulo disse a Gálatas, né? Eu já fui crucificado com Cristo. A cruz, se diz sentido à morte, deve ser sentido à nossa morte. Devemos estar crucificados com Ele. Né? Que morramos junto com Jesus naquela cruz. E a nova vida dele se manifestará em nós. É isso mesmo, né? Que hoje nós fomos crucificados, né? A nossa carne, né? A nossa carne morreu, né? O nosso velho homem, né? E assim, necessário né? Necessário de que a gente passe por esse processo, passe pela cruz, que a gente possa passar pela cruz, mas entendendo que nós iremos apenas passar pela cruz, nós não iremos permanecer na cruz. Assim como o próprio Jesus nos ensinou, né? Ele simplesmente passou. A cruz foi uma passagem. Então, é a morte do nosso velho homem, é a morte do eu, é a morte das coisas velhas que nós vivíamos antes. E agora é uma nova realidade de vida, uma nova vida, né, em Cristo Jesus. É uma nova vida, como ele colocou aqui no mensagem, tá aqui, ó. A cruz também simboliza um resgate, é isso mesmo. Jesus veio para isso, né, para nos resgatar, nos redimir e pagar toda a conta que a gente estava devendo, né? Todo nome sujo lá no SPC, no Serasa, lá do inferno. Jesus veio e pagou, né, com seu sangue através da cruz. O boleto já foi pago, meu irmão. Então acabou-se. A gente precisa viver essa realidade de vida em nossas vidas. Cristo vive em mim. Glória a Deus. Amém. Bio. É isso mesmo, meu querido. Bio colocou aí. Cristo vive em mim. Glória. Amém. Pois é, isso mesmo. E é como deve ser, porque Gálatas capítulo 6, no verso 10, fala exatamente isso. Ó, se é para a gente olhar para a cruz e lembrar da morte, que não seja a morte de Jesus, porque a morte dele lá na cruz veio para nos trazer vida junto com a sua ressurreição ao terceiro dia. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no verso 14, ele fala que o mundo, eu devo estar crucificado para o mundo da mesma forma que o mundo deve estar crucificado para mim. Então, a cruz remete a isso. A morte, a minha morte para o mundo e a morte do mundo para mim. Desejos carnais. Tudo que for da carne está morto. Tem que ser deixado na cruz. Ana Boa. Ana Boa, que alegria ter você conosco, Ana Boa. Seja muito bem-vinda aqui conosco, viu? Que alegria. É verdade.
É isso aí, isso faz muito sentido, né? Isso traz muita realidade. Às vezes a gente tem uma perspectiva, né, assim, uma visão tão contrária, né, da cruz, mas o que a cruz tem a nos ensinar? Mas a cruz é morte, a cruz de Jesus passou, Jesus foi crucificado lá, e é tudo isso que a gente falou, né? Tudo isso que a gente leu logo no início, né? De que a morte, ela trouxe vida. Foi a morte que trouxe vida. É algo que, assim, mas hoje como é que pode, né? A gente morreu e como é que... Mas foi através da morte que a gente vive hoje, né? Jesus, ele morreu para que hoje Sim. nós pudéssemos vida. E vida em abundância. A gente viver tudo aquilo que ele prometeu e que tem se cumprido, né? É através da morte que nós hoje temos vida. Foi através da morte que hoje nós temos vidas em Cristo Jesus. Na cruz houve uma grande explosão, dunamis. É verdade. Bum, pegou fogo, né? Como diz Josemar, pegou fogo. Pegou fogo nele, pegou fogo no capeta. Que a morte ali foi vencida, meu irmão. Aleluia. É verdade. A morte ali foi vencida. Incrível, né? É incrível que sem a cruz nós não teríamos, né, a esperança da vida eterna. Foi necessário isso, né? Jesus provou que seu sacrifício na cruz ele foi completo para pagar todos os nossos pecados, né? Todas as nossas dívidas. E quando Jesus ressuscitou, a morte ele virou uma consequência do pecado, né? Tá certo que hoje, claro, nós nascemos para morrer um dia, mas a nossa vida não se remete, não se resume simplesmente à vida terrena que nós vivemos hoje aqui. Estamos aqui apenas de passagem, né? Assim como Jesus passou pela cruz. A nossa vida aqui é apenas uma passagem, né? Uma história que nós estamos vivendo, nós estamos escrevendo. Mas assim, sem a cruz nós não teríamos a esperança da vida eterna. E foi através da cruz, foi através da morte de Jesus na cruz que nos deu essa vida eterna, essa vida em abundância. E a vida que não se resume apenas a essa vida aqui. Mas quer dizer que eu vou viver agora 120 anos, 100 anos? Não, meu irmão, a nossa vida não se resume a essa vida aqui que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos aqui apenas de passagem. Mas o que nós devemos almejar e anseiar é a vida eterna. Que esse seja o nosso desejo. Que esse seja nosso anseio, né? Nossa vida toda. É que a gente deseje sempre viver a vida eterna. Aquela vida que o Senhor morreu para que nós pudéssemos ter. É viver essa vida eterna que o Senhor nos deu. E que nós possamos ter essa vida, ter essa realidade, né? E ele ressuscitou ganhando vitória total sobre o pecado e a morte. Né? Assim, para muitos, né? A pior coisa que tinha, né? Os historiadores vão falar, né? Se a gente for se aprofundar um pouco na história da cruz, vão dizer que a cruz era uma das piores mortes, né, que tinha. Para as piores pessoas. E assim, o que para muitos era o fim, era a pior coisa que tinha ali, era a morte pela cruz. Jesus, ele mais uma vez quebrou os paradigmas, né? Ele mais uma vez quebrou ali os paradigmas, dizendo que, não, então, se para muitos a morte da cruz ali é a pior coisa, é a coisa que, acabou-se, não, é o fim, então eu vou quebrar esse paradigma, né? E Jesus, ele estou ganhando vitória, né? Vitória sobre o pecado e a morte. Mais uma vez, né? Jesus provou que não há nada impossível para ele. Mais uma vez, ele provou que não há nada que seja impossível para ele, né? Que possa limitar. Assim também como algo que possa nos limitar, né? Que nós possamos entender que é isso, é sobre isso, né? Que Jesus morreu na cruz, Jesus passou para lá, foi a morte que nos trouxe a vida, né? A morte, e através da morte, que hoje nós temos vida, né? Nós ganhamos vida através da morte. Que coisa louca, né? Não? Que coisa meio conturbada. Mas ele escolheu as coisas loucas desse mundo. É exatamente isso, eu ia falar. Pois é, Jesus nos chamou para isso, né? Para confundir todo mundo lá. Sim. Somos loucos por Jesus. E a cruz é inspiradora, Ildécio. A cruz é inspiradora, meu irmão. Por quê? O que é que Paulo escreve aos Filipenses? Paulo escreve aos Filipenses, que no capítulo 2, né? Verso 8, ele diz, olha, mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, assim mesmo se esvaziou e se entregou, oferecendo seu corpo à morte. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E morte de cruz
Morte de cruz era a morte mais humilhante, era a pior punição que podia existir para aquela época. Era a morte da cruz. Era a condenação mais humilhante que existia. Jesus mesmo sabendo disso, né? Quando Jesus foi lá no monte orar, ele angustiado ali, foi orar e disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus, ele foi obediente. Isso nos inspira. Isso indica o seguinte, às vezes, mesmo a gente sabendo que a gente vai sofrer, vai passar por algum aperto, por alguma aflição, ainda assim é melhor obedecer. É verdade. É exatamente isso. Uau! Né? Muito bom, muito bom. E assim, o que a cruz também pode trazer para nós, né? Um relacionamento, né? Um relacionamento com Deus, né? A gente, a partir de tudo isso, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente pôde participar, de tudo que a gente pôde experimentar, né, do Senhor, tudo que traz é um relacionamento, né? Assim como Abraão, né, foi um dos grandes exemplos, né? De que quando Deus fala lá que vai destruir Sodoma e Gomorra, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Deus, ele foi lá, foi conversar com Abraão, né? Foi almoçar com Abraão, foi comer com Abraão, né? Os anjos passaram lá e Deus, ele foi conversar com Abraão. E a Bíblia ainda fala que Deus diz assim, eu não podia esconder isso de Abraão. Quer dizer, o relacionamento, né? O relacionamento que isso também constrói, né? O relacionamento que a partir da cruz a gente também precisa ter. Como você bem falou aí, o véu do tempo se rasgou. Antes a gente precisava de sacerdote, as pessoas precisavam de sacerdote para ter um contato com Deus, para a pessoa ir pedir algo a Deus, para a pessoa ir conversar com Deus. Mas a partir da cruz, através da cruz, o véu do tempo se rasgou e foi de alto a baixo. O que é que isso nos trouxe? Nos trouxe uma linha direta lá com Jesus, nos trouxe uma linha direta lá com os céus, né? A gente pode até falar com Deus aqui em todo o tempo. Pois é, mandar um zap para Deus assim, Deus, olha, precisão, é assim. E assim, a gente não precisa mais de intermediadores, né? A gente não precisa mais de pessoas que, olha, eu preciso disso. Olha, vai lá orar por mim, vai lá, pergunta a Deus se ele se agrada. Não, meu irmão, a gente tem livre acesso. A cruz nos trouxe esse livre acesso. Obrigado, meu Deus, livre acesso. Ela nos deu esse livre acesso, que hoje em dia a gente não depende mais de fulano, de ciclano, a gente não depende mais de sacerdotes. A gente tem um livre acesso com o Senhor. Agora, a qualquer momento, a gente pode aqui, assim, vem cá, pai, assim, pá. E assim, é uma conversa, é um livre acesso, é um canal aberto agora que nós temos com Deus, né? A cruz, ela nos trouxe essa intimidade com o Senhor, né? Que agora a gente pode ir falar com ele a qualquer momento, sem precisar de sacerdote, de ninguém para intervir lá por nós. Nós temos agora um livre acesso com o Senhor. E ele que nos deu isso, né, através da cruz. Que privilégio você não depender mais de alguém para falar por você. Você pode falar com ele. A cruz trata de... Jesus, ele traz você, ele chama você para um relacionamento mais próximo. Chama você para um relacionamento mais próximo. Ele assume um papel ali de ser o melhor amigo, de seu pai. Não apenas de Senhor. Você não é apenas escravo do Senhor. Você é filho, você é amigo. Tantos adjetivos que ali estão ligados à cruz, da qual você pode tomar posse e acessar de forma livre. De forma livre. Aquele que morreu por você naquele lugar. Né? Você tem total liberdade de chegar. A tua oferta, o teu sacrifício pode ser diretamente a ele. Não precisa mais de um intercessor para que você chegue a ele. Você tem um acesso a ele. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós agora temos o livre acesso, né? Podemos chegar lá e, Senhor, e aí? Está disponível? Pode falar comigo agora. E assim, sem depender mais de ninguém, né? Sem depender mais de ninguém. E até eu tinha até separado aqui que você até citou aí, né, que 1 Coríntios 1,18 lá, quando diz que, pois a mensagem da cruz é loucura, né, para que estão perecendo, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. E essa realidade, né, essa realidade, para muitos aí, a mensagem da cruz, né, a cruz em si, a morte, né, o símbolo da cruz, é loucura, é morte, é o fim. Mas para nós que já passamos pela cruz, para nós que entendemos isso, de que foi a cruz quem nos salvou, foi a cruz que nos libertou. Tudo isso é poder de Deus, meu irmão.
é poder de Deus. Nós estamos aqui vivendo o melhor do Senhor. O poder que através da cruz, foi pela cruz, a cruz nos libertou, a cruz hoje nos trouxe vida. E se nós estamos vivos hoje, foi pela cruz, foi através da cruz, foi a morte que nos trouxe vida, né? E nós estamos aqui hoje, vivos para glorificar e fazer o nome do Senhor poderoso, né? Cada vez mais. Aleluia. Isso mesmo. Eu quero saber, eu quero saber se tem alguém aí que quer expressar a sua opinião. Se quiser expressar a sua opinião agora, bom. Nesse momento, você pode fazer perguntas aí para o Décio. Ele está ansioso pelas perguntas. Se quiser perguntar alguma coisa para o Décio, ele está ansioso. Mas vamos lá. Se tiver alguém aí que queira entrar aí também para expor sua opinião aqui conosco, juntamente com a gente. Vou convidar alguém, Décio. Vou convidar alguém de surpresa. Convida aí, Josemar. Vamos lá. É o tempo da gente beber uma aguinha aqui também. Eita Deus. Convidei, viu? Convidei alguém de surpresa. Não, né? Vamos ver se alguém aceita aí para dar a sua opinião sobre a sua perspectiva da cruz. O que a cruz fez com você? O que você lembra, o que você vê quando você olha para a cruz de Jesus? Vamos ver se a pessoa vai aceitar aí. Vamos lá. Cadê você? Chegou. Ninguém vai vir, não? Não acredito nisso, não. Poxa, tu não chamou, veio não, foi? Rejeitou. O quê? Mas o quê, rapaz? Mas pessoal, olha só. A gente está chegando ao finalzinho já do nosso bate-papo. É algo bem rápido mesmo. O Falando Entre Nós é algo para ser rápido, prático e dinâmico. É para a gente crescer um pouquinho aqui, compartilhando a palavra de Deus e trocar uma ideia com pessoas amigas. E o Décio Ramos, ele faz parte da Igreja Família que Ama. Ele é um dos líderes lá da igreja. Ele lidera o ministério de intercessão Tocando Céus. Ele lidera também os retiros espirituais, como o Encontro com Deus. Ele que está à frente, e também é supervisor de GFs, né? É meu líder, como líder de GF, tenho muita alegria e honra em participar da equipe, do grupo que ele lidera. Ajudou muito ao meu crescimento, foi quem me acolheu quando cheguei na Igreja Família que Ama, me recebeu de braços abertos, com muito amor, com muita atenção. Isso marcou minha vida para toda a existência. E quando a gente estiver aqui na terra, eu lembrarei. Será meu memorial, Décio Ramos. Uau! Nem eu sabia disso tudo, viu? Merece. Honra a quem tem honra. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de agradecer, né, Josemar, pelo privilégio, né? Como eu disse a ele, rapaz, vai ser um grande desafio, viu? Eu que sou uma pessoa muito tímida para essas coisas. Mas espero que a gente possa ter... É nada. Não, vai com ele não. Possa ter... sim. Espero que a gente possa ter cumprido, né, a missão daquilo que nos foi proposto. Essa realidade, né? Como eu Amém. disse mais uma vez, isso é muito bom. É uma ferramenta, né, que tem ajudado aí muitas pessoas a propagar, né, cada vez mais o Evangelho do Senhor. E assim, que a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos aqui, né, apesar de eu hoje estar líder, né, de ser o líder aí de Josemar, mas é como eu sempre digo a ele, eu aprendo muito com vocês, estamos aqui para crescer juntos. Não apenas com eles, né, mas com todos lá do pessoal do grupo. Eu sempre faço questão de falar, não é porque nós somos líderes que nós estamos aqui apenas para ensinar, não. Mas o próprio Jesus ensinou isso, né, em forma de humildade, de serviço, que quer ser servido, né, precisa servir primeiro, né? Aquele que quer ser o primeiro precisa ser o último. E é esse ensinamento que a gente precisa ter, essa realidade que a gente precisa viver e trazer, né, para nosso dia a dia. Que a gente possa sempre viver, né, como eu costumo sempre dizer, que a vida cristã é como um degrau, né, que todos os dias nós vamos subindo, degrau por degrau, até chegar na vida eterna, lá no céu, né? Porque olhando aqui de cima, a gente vê como o céu é longe, né? Então, todos os dias nós temos um degrau, né? Todos os dias nós temos um degrau a subir. E não é fácil, né? Não é fácil a gente, todos os dias, né? A gente levar a nossa cruz, né? E seguir a Jesus, né? Abrir mão de tudo, né?
Verdade. renunciar tudo É para verdade. seguir a Jesus. Mas não é fácil, mas no final vale muito a pena, meu. Vale muito. Temos vivido isso, né? Apesar de não ser fácil, mas tem valido muito a pena. E E é isso, como Josemar. vale a pena, meu irmão? Vale muito a Com pena. certeza. Louvado seja, sou grato a Deus Demais. todos os dias pelos sacrifícios dele na cruz do Calvário, que nos possibilitou hoje estar aqui, né? A graça nos alcançou, um favor tão imerecido e nos alcançou e nos Isso. trouxe até aqui. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo, É Jesus. verdade. Porque o teu amor é sem igual. Ele provou, como diz Romanos 5,8, né? Ele provou o seu amor para conosco, Deus, pelo fato dele ter enviado Jesus para morrer por nós naquela cruz, quando nós ainda Demais. éramos pecadores. Obrigado, Deus. Pecadores. E através da cruz, né? Nós estamos aqui hoje, Através da tudo cruz. foi pela cruz, né? Por Tudo ela pela e cruz. através dela. É verdade. A cruz que era sinal de maldição, ele tomou sobre si toda a maldição, toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade, todos os Isso. pecados da humanidade. Transformou tudo que era maldição em bênção, porque levou toda a maldição sobre ele e trouxe para nós a bênção através da sua entrega na cruz. Ninguém lhe tirou a vida, como ele Aleluia. diz, ninguém lhe tirou a vida, ele a É deu verdade. por nós. É verdade. É verdade. Ele Mas quebrou, né? precisa Quebrou o finalizar. paradigma lá e acabou-se. A gente É precisa verdade. acabar, viu? Vamos lá. Mais ou Tá menos, vendo Josemar. como é? É Tá vendo isso. como é? A gente começa e nunca mais parar. Ele ficou, e o Décio ficou, mas Josemar, eu não sei como fazer, eu vou ficar muito tímido, não sei o quê. Deu show ou não deu? Quem gostou aí É pode botar isso. palminhas aí, ó. Que eu gostei, viu? Glória a Se Deus, glória a prepare para Deus. as vindouras, virão mais. Espero que tenham entendido aí, viu, pessoal? Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, nos chame aí no privado, viu? E chame o Josemar. Qualquer coisa, a gente abre um bate-papo aí com vocês e vamos embora. Vamos propagar Amém. E a isso gente aí. falou aqui da nossa perspectiva, né? Da nossa perspectiva, né? Do nosso entendimento do que a cruz é Isso. para nós, do que ela fez em nós, Exatamente. do que ela pode fazer em nós, do que ela representa para nós. E espero que tenha sido edificante, como foi para mim, como Isso aí. acredito que tenha sido para o Décio, tenha sido para cada um de vocês. Isso aí. Fico muito grato por cada um de vocês que entrou num dia domingo, na hora do almoço, participaram aqui conosco quase 25 Isso. pessoas. E eu peço que se vocês gostaram, cara, compartilhem aí, curtam. Eu não pedi isso no início, mas é super importante para que a página tenha alguma relevância, que você curta, que Isso. você compartilhe, para que tenha um maior alcance. Porque a nossa intenção com isso aqui, Décio, não é adquirir alguma fama. Longe disso. Com O certeza. sentido disso aqui é nós alcançarmos o máximo possível de vidas falando realmente de forma descontraída, informal, sobre a palavra de Isso Deus, aí. crescendo juntos. É verdade. E é isso que a gente precisa, né, Josemar? Enquanto tem muita gente aí que acha que ser cristão é muito careta, ser cristão Não é um é? negócio chato, os crentes são muito chatos, mas a gente precisa quebrar isso, né? Quebrar essa Isso. realidade, de dizer que para falar de Cristo a gente não precisa tá sério, a gente não precisa gritar, a gente não precisa falar uma voz grossa, precisa saber orar com palavras bonitas, não. Jesus, ele gosta da simplicidade, né? O próprio Jesus, ele nos ensinou isso, na simplicidade das coisas. Então, que a gente possa viver isso, né? Acredito que muitos aqui têm uma história para contar antes da cruz e um depois da cruz. Então, que você também Amém. possa fazer parte disso, né? Dessa perspectiva. Depois, eu não sei se Josemar vai postar lá esse vídeo, vai salvar o vídeo lá para postar lá. Mas que você também pudesse comentar lá conosco um pouco lá da sua história, da sua trajetória, né? Que é um pouco lá do seu antes da cruz, do seu depois da cruz. Tem aí um AC e um DC, né? Um antes de Cristo, depois de Cristo. E Alguém creio quer que falar ainda, tem Décio? muitas Olha, histórias assim, né? aceitar. Nada. Rod, Eita! Rod, Brada, vaso. Já tô cadê sentindo. ela? Agora! O que, rapaz? Graça e paz, Rod. Meus amores, Pai do Senhor! Ei, mulher! Não tá aparecendo a imagem de vocês, não, tá tudo escuro. Tá só carregando, tá só carregando. Ai, meu Deus, como é que vocês estão, meninos? Que bom, meu Deus, coisa mais linda. Dois príncipes cantados, Jesus. Quem é? Quem é, Josemar? Não é Rod, não.
É Rod, não. Eu tenho aqui. Cadê? Apresente-se, apresente-se. Você que está participando conosco. Pode cantar, Jéssica, canta aí. olha, a Jéssica colocou aqui. Eu também imaginei, mas eu fiquei com medo de errar. Eu não sei se é Rose. Eu não sei se é ela. Rose, é você, maravilhosa? Pai do Senhor, meus amores, Rose, sou é eu, Rose Rose. da Batista Olha Melody. aí, é ela mesma, é ela mesma. Rose, Gente, um beijo, queridona. Eu conheci a voz dela, só que eu fiquei com medo de errar, né? Eu fiquei com medo de errar. Eu falei, "Poxa." Mas Jéssica salvou aqui, ó. Oh, meus amores, Pai do Senhor, tô aqui sustando só vocês falando. Oh, Amém, meu Vaso. Deus. Foi uma honra, Deus, viu, ter você também participando aqui conosco, viu? Seja muito amém, amém. bem-vinda. Eu fico só observando como Deus é lindo, né? Trabalhar na vida de cada um de vocês. Assim, Amém. só escutar, está pedindo mais um pouco mais da vida do Senhor, sobre a vida de vocês. E vocês são Amém. exemplos pra gente, viu? Ah, Amém. Deus. Glória a Deus. Só queria dizer pra você como vocês, tenho orgulho de vocês, um pouco com a vida de vocês, que Deus abençoe vocês sempre mais e mais. Amo vocês de Amém. verdade de coração. Vocês são meus amores. Amém, Amém, Rose, Rose, te amém. amo. Você também mora em Sim. nossos corações também, viu? Ai, meu Amamos Deus, eu você amo demais, vocês, meus demais. amigos. Temos uma história aí, né? Pronto, fechou com chave de ouro, Josemar. Fechou com chave de ouro, galera. Pegou fogo. Boa, vai pegar fogo mesmo. Foi ótimo. Amém, Josemar. Foi ótimo. Meu Décio, muito obrigado. Rose, muito obrigado por essa Amém, participação meu no querido. final. Amém. Agradeço a cada irmã que entrou aqui, que comentou aí nos comentários. Esse vídeo eu vou salvar, eu vou postar lá também na página, tá certo? Para quem não viu, poder ver depois. Então, em nome de Jesus, muito obrigado, Décio Ramos. Muito obrigado a todos. Amém. Shalom. Tamo junto, tamo Até a junto. próxima. Amém. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado aí a todos que Tchau. entraram, que puderam participar conosco. Foi uma honra, viu, ter cada um de vocês aqui conosco. E entrem Amém. na próxima, viu? Nas próximas, essa é a primeira de muitas que virão aí nesse ano de Em 2021. nome de Amém, Jesus. amém. Se você não segue ainda a página, vai lá, segue lá, compartilha aí. Vamos Segue lá, fazer arroba o Falando nome Entre de Nós. Jesus. Olha aí, vamos propagar o nome de Jesus. Semana que vem teremos o quê? O casal de líderes Jefferson e Emily falando aqui sobre sua experiência Olha aí. em liderar um GF, né? Eles são novos Uau. no ministério que tem grupo familiar e estão liderando um grupo familiar e eu quero que eles falem aqui da sua experiência na família que ama em liderar o GF. Nós vamos ter um bate-papo aqui top das galáxias. Muito bom. Vai pegar fogo. Eu espero. É isso aí. Tchau, pô. Eu tô aqui até o último Valeu, sair. Neymar. Tchau. Eu vou apagar a Tchau, luz. pô. Tchau. Valeu, Nelson. Obrigado. Obrigado, povo.